Bom, então vamos lá, continuando. O que falta a gente falar agora só é a gente relembrar como determinar a massa molar e o volume molar. Para determinar as moléculas, a gente sempre vai usar aquele valor, né, que é o valor da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas no caso de massa molar e do volume molar, a gente tem que relembrar como é que faz. Então, vamos primeiro pensar no caso da massa molar. Então, vamos considerar inicialmente essa molécula. Só para cá. Vamos lá, vamos considerar a primeira molécula de ácido sulfúrico. H2SO4. Então, se eu considero essa molécula de ácido sulfúrico, a primeira coisa que eu devo observar aqui na molécula são os átomos que compõem essa molécula. Eu tenho H, tenho S, tenho oxigênio, o O. Então, eu coloco H, S, O. Nessa molécula eu tenho quantos Hs? Tenho 2. Coloco. S só tem 1. E oxigênio eu tenho 4. Bom, próximo passo é eu consultar na tabela periódica ou a maioria das questões eles já vão colocar lá embaixo quanto pesa cada um desses átomos. Então, lá na tabela periódica tem esse valor, né? Mas a maioria das questões já coloca lá no finalzinho da questão como dados. Então, se nós consultarmos a tabela periódica, nós vamos ver que o hidrogênio ele pesa 1, o enxofre ele pesa 32 e o oxigênio ele pesa 16. Então, se eu tenho dois átomos de H, cada átomo pesando 1, vai me dar 2 gramas. Eu tenho um enxofre. O enxofre pesando 32, então me dá 32 gramas. O oxigênio, eu tenho 4, e cada oxigênio vai me dar 16 gramas. Então, 4 vezes 16 vai dar 64. Então, se somarmos tudo, 2 com mais 32 com 64, temos um total de 98. Então, essa massa de 98 ela é a massa para 1 grama dessa substância, do H2SO4. Então, nós podemos dizer que ela é a massa para mol. Então, a massa para um mol, a massa molar. Então, digamos, se eu quero converter um mol em massa, eu vou pegar 1 mol vezes a massa molar, que é 98 gramas. Então, 1 vezes 98 me dá 98 gramas. Se eu tiver 2 mols desse ácido, então vai ser 2 vezes 98, que vai me dar 196 gramas. E assim sucessivamente. Então, multiplico o número de mols vezes a massa molar, vai me dar a massa que eu tenho aí correspondente à quantidade de mols. E o volume? O volume, nós devemos lembrar primeiro que volume eu sempre vou trabalhar com gases, certo? Só que me interessa aqui são as substâncias gasosas. Mas por que só as substâncias gasosas? Porque as substâncias gasosas, independente de qual seja a substância, ele sempre vai valer, ou melhor, qualquer substância que esteja no estado gasoso, ele sempre vai ter o mesmo volume quando eu tiver 1 mol, certo? Isso não acontece para o estado sólido e para o estado líquido. Por exemplo, se eu pego esse pote aqui, certo? Considere só o pote, sem as canetas. Considere que esse pote aqui está cheio de cortiça, aquele material que é usado para fazer as rolhas de vinho. Então a cortiça ela é leve. Se a gente pesar esse copo aqui cheio de cortiça, né, que fosse um bloquinho de cortiça, nós teríamos um peso, certo? Mas seria leve, esse bloco aqui seria leve. Já se eu pegar esse mesmo bloco, certo? Mesmo volume, se ele tiver preenchido com ferro ou com aço, ele terá um peso bem maior, certo? Então, o mesmo volume eu tenho pesos diferentes. Então, eu não posso ter aí, considerar um sólido, né, como tendo um único volume, para ser o volume molar.
Tudo bem? Outro exemplo também nós podemos pensar na água. A água, né, é uma substância que quando eu tenho 1 litro, eu vou ter 1 quilo de água. Mas, por exemplo, se eu pego o etanol, né, esse álcool aí que a gente usa no posto, o etanol puro, se eu pegar 1 litro de etanol, ele não pesa 1 quilo, ele vai pesar menos, ele vai pesar, acho que é 78, aliás, 780 gramas, se não me falha a memória, certo? Ou 860, não lembro bem, mas é menos de 1 quilo. Então, o que é que isso significa? Que o etanol ele é um líquido mais leve que a água, tudo bem? Então, não sei se vocês já observaram, naquelas bombas de posto de combustível, ao lado da bomba tem um tubinho, um plástico transparente, né? Um vidro, na verdade, transparente, que fica lá o etanol e tipo uma bolinha em cima desse líquido. É um nível. É para medir ali o etanol, para medir a sua densidade, saber se ele é puro ou não. Né? Uma forma da gente saber se o combustível se ele é adulterado. Né? Bem básica, mas já é algum indicativo. Tudo bem? Então, volume molar nós iremos trabalhar sempre para gases, certo? Vamos considerar apenas gases. Bom, e quem é o volume molar? Nós vimos duas condições que são importantes a gente lembrar do volume molar. Então, nós temos a condição CNTP, condições normais de temperatura e pressão, e CPTP, condições padrões de temperatura e pressão. Na CNTP, eu vou lembrar que o meu volume molar ele é sempre 22,4 litros. Então, 22,4 litros. E na CPTP, ele é um pouquinho maior, 22,7. Ok? Então, se eu pego uma questão aí que fala que eu estou na CNTP, quando eu tiver 1 mol, ele vai ter 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, então é 2 vezes esse volume molar. Então, eu vou ter 2 vezes 22,4, que dá 44,8 litros. Tudo bem? Então, só aplicar o esquemazinho. Se eu estiver em outra condição diferente dessas, nós vamos ter que usar aquela equação de Clapeyron, PV igual a NRT, para descobrir esse volume molar. Tudo bem? Mas isso não é comum, certo? O mais comum é a gente trabalhar com CNTP e CPTP, principalmente CNTP. Bom, revisamos, né, toda essa parte, então nós agora podemos aplicar esses conceitos aí a alguns exemplos, certo? Nós temos dois a fazer, vamos fazer o primeiro. Então, vou apagar aqui. O primeiro exemplo que nós iremos fazer, esses dois exemplos, na verdade, essas reações, nós iremos aplicar, o que nós vimos aqui sobre balanceamento, são as duas equações do exercício que vocês fizeram na última atividade, na semana passada. Então, as equações da questão 1 e da questão 2. Então, vamos lá para o primeiro exemplo, o exemplo da questão 1. Então, na questão 1, nós temos isso aqui. H3PO4 mais NaOH. Isso aqui está produzindo Na3PO4 mais H2O. Então vamos lá. Lembrem, né, assim como a gente viu no exemplo da limonada, eu só posso mexer com os números aqui na frente, certo? Eu não posso alterar qualquer valor que esteja dentro da molécula, né? Se eu pego lá, lembrar do meu limão, eu não posso alterar o limão. Posso alterar a quantidade de limões que eu estou utilizando. Lembrando, se eu altero um, eu tenho que alterar os outros para manter sempre a mesma proporção. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar a balancear, a primeira coisa que nós vamos fazer nós já havíamos visto aquelas regrinhas. A gente precisa usar todas? Não. Vamos lembrar da primeira regra que
As duas primeiras, na verdade, são as mais importantes. A primeira diz que eu vou começar por um elemento que aparece em apenas uma molécula dos reagentes e uma molécula de produto. Então, quando a gente olha para essa equação, ó, o H ele está aqui e está aqui, ó, antes da seta. Aparece nessa molécula e aparece nessa. Então, não é um bom elemento. O oxigênio também não. Ó, aparece aqui e aparece nessa. Então, quem é um bom elemento para começar? O Na. Se a gente observar o Na, ele aparece nessa única molécula de reagente. No produto, ele só aparece nessa molécula. Então, tem aqui e tem apenas aqui. Aí, a segunda regra diz que eu vou escolher aqueles elementos que têm os maiores índices. Então, quando a gente olha aqui, o Na tem índice 1 e índice 3 aqui, me dando um total de 4. Então, isso já é bom. Primeira regra, aparece só em uma molécula de reagente uma dos produtos. Segunda regra, me diz aí que eu tenho os maiores índices. 1 com 3, 4 é um valor bom, né? Um valor de índice bom para a gente começar. Bom, então o que é que nós iremos fazer? Nós iremos observar quantos Na eu tenho aqui e quantos Nas eu tenho aqui. Então, observe, se depois da seta eu tenho 3 Nas e antes da seta eu só tenho 1, o que é que significa dizer? Eu não posso vir aqui e colocar um 3. Então, significa dizer que dessa molécula, como ela só tem 1, eu vou precisar 3 dessas moléculas, para que eu também tenha os 3 Nas. Como eu já tenho uma molécula, ó, a gente vem aqui, coloca mais uma e coloca mais uma. Então, se eu fizer isso, observe, eu tenho um Na daqui, com mais um Na daqui e mais um Na aqui. Então, nós temos 1, 2, 3 Nas. Cada um está numa molécula, não tem problema. Do outro lado, eu tenho os 3 na mesma molécula. Ok? Então, o Na já está certo. 3 antes, 3 depois. Bom, quem é que a gente pode balancear agora? Nós já vimos que o O e que o H ele aparece em várias moléculas, então não é bom, né? Complicado começar por eles. Então vamos deixar ele por último. Vamos para o P. Ok? Então o átomo P, observe, como eu já balanceei o Na aqui, não é bom que eu mexa mais nessa molécula. Como eu já balancei o Na nessa molécula, também não é bom que eu mexa nela. Então, quando eu olho aqui nessa molécula, veja que eu não posso mexer no O. Aqui eu não posso nem no O, nem no H, porque esses átomos O e H, eles aparecem em várias moléculas, então é ruim. Então, mas eu vejo que aqui o P é bom, porque o P só aparece aqui e só aparece aqui. Então, para balancear o P, o que é que eu tenho que observar? Quantos P's eu tenho nessa molécula? Só tem um oculto, tudo bem? Então, eu sei que aqui, o P, eu tenho 1. Aí, quando eu olho lá agora antes da seta, o P, ele só aparece aqui. Lembre que aqui eu não posso mexer, certo? Eu só posso ter 1. Então, quando eu olho antes da seta, o P aqui está nessa molécula. E nessa molécula eu também só tenho um P. Então, veja. Um antes, um depois. Mesma quantidade. Então, significa dizer que o P está balanceado. Tudo bem? Então, observe. Eu já mexi nessa molécula. Já mexi nessa, já mexi nessa. Então, nessas moléculas aqui eu não posso mais mexer, certo? Então, a única molécula agora que eu posso mexer na quantidade de moléculas, né, é lá a água, o H2O. Bom, então o que é que eu faço agora? Já que eu não posso mexer nessa, não posso mexer nessa, não posso mexer nessa. Só tem o O e o H a ser balanceado, então você escolhe. Se nós começarmos pelo H, aí nós vamos observar o seguinte, ó. Para o H, eu tenho um daqui com 3 daqui. Epa! Aqui eu não tenho um não, ó. Eu tenho 3 moléculas. Então significa dizer, ó, eu tenho um H aqui, tem um H nessa aqui, tem um H aqui. Então eu tenho 3 Hs. E nessa outra molécula aqui, essa seta aqui também tem H. Nessa outra molécula aqui, veja que nós temos 3 Hs. Então se eu tenho 3 daqui com 3 daqui, me dá um total de 6 Hs. Então, se eu tenho 6 antes da seta, depois da seta eu também preciso ter 6.
Então, veja que depois da seta, o H ele aparece aqui na água. Então, como a água ela só tem 2 Hs, eu não posso mudar esse 2 aqui. Então, significa dizer que eu vou precisar pegar mais 2 moléculas de água. Ó, tenho que colocar mais uma molécula de água e colocar mais outra molécula de água. E para que eu vou fazer isso? Porque se eu pegar mais 2 moléculas de água, ó, eu vou ter 2 Hs aqui, com mais 2 Hs aqui e com mais 2 Hs aqui. Então, eu totalizo 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6. Então, 6 Hs aqui. E lá do outro lado eu tenho 3, com mais 3, 6. Então, significa dizer que nós balanceamos o nosso H. Tudo bem? Então, já sei que aqui eu vou precisar de uma molécula, 3 moléculas, uma molécula e 3 moléculas. Bom, ainda falta a gente conferir o oxigênio. Como ele é o último átomo, ele sempre tem que dar certo, mas vamos só fazer a conferência. Olha lá, para o O. Observe que o O eu tenho aqui, vou mudar a cor só para destacar. Eu tenho 4 átomos de O nessa molécula, né? Só precisei de uma, então tenho 4. Nessa outra molécula aqui, ó, de O, nós temos 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 Os aqui, 3 com mais os 4 que eu tenho aqui me dá um total de 7 Os. Então, depois da seta, eu também preciso ter 7. E quando nós olhamos aqui depois da seta, ó lá, opa, quase caí. Quando nós olhamos aqui depois da seta, ó, aqui tem 4, só precisei de uma molécula dessa. E ó, aqui eu tenho, ó, um aqui, mais um aqui e mais um nessa molécula. Então, 1, 2, 3, com mais os 4 daqui, 7. Então, 7 Os depois da seta, 7 Os antes da seta. Tudo bem? Bom, como o nosso tempo está um pouco avançado, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos agora, já que a equação está balanceada da questão 1, nós iremos para a questão, certo? Vou compartilhar aqui com vocês o PDF, para que a gente faça a resolução dessa questão, já que temos a equação já aí no quadro. Então, só um minuto, compartilhar aqui. Opa, não é esse não. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Geometria. De vocês é a lista 3.1. Pronto, é essa aqui. Então vamos lá. Na lista 3.1, né? Vamos resolver na questão 1. Então tá aqui o enunciado, vamos fazer a leitura. Mas a primeira coisa que eu devo prestar atenção é se a questão me deu uma equação, eu só posso resolver essa questão se a equação estiver balanceada. Como é que eu vou observar se minha equação está balanceada? Infelizmente aqui no PDF eu não posso fazer as marcações. Mas aí quando você olha para a questão, se na frente de cada molécula, se não tiver um número, ou seja, se não tiver nada, significa dizer que essa equação ela não está balanceada, certo? São poucas as equações que na frente eu só preciso de uma molécula de cada um dos reagentes e produtos, certo? Então são poucas, a maioria delas nós iremos precisar balanceá-la. Então para balancear precisa colocar alguns números aí como coeficientes.
na frente dessas moléculas. Bom, então quando eu olho aí, essa molécula ela não tem nenhum número, né? Nós já fizemos o balanceamento dela aqui, nós já sabemos que ela precisa ser balanceada. Então vamos ler o enunciado e aí eu destaco as informações importantes que devem ter nessa, que a gente deve observar aí nesse enunciado. Vamos lá. Em relação à produção do fosfato de sódio, que é o Na3PO4, por meio da reação do ácido fosfórico, que é o H3PO4, com excesso de hidrogênio, de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então vamos dar uma pausa aí. Quando eu leio essa primeira parte da questão, veja que até aí ele só está dando informações, certo, sobre essas substâncias, como é que essa reação acontece. Então, normalmente, as questões de prova elas vão vir primeiro uma apresentação de algumas informações, certo? E depois vem a pergunta. Então, nesse caso, a informação é que esse fosfato de sódio ele é feito a partir da reação do ácido fosfórico com um excesso de hidróxido de sódio. Então, só eu pegar esse ácido fosfórico, colocar bastante hidróxido de sódio junto com ele, essa reação vai acontecer. E como produto eu vou ter, né, o fosfato de sódio. Bom, então até aí foi a informação. Eu posso observar isso na equação. Tudo bem? Então agora vem a pergunta. Ó. Qual é a pergunta? A quantidade em mols de fosfato de sódio produzida. Então ele está perguntando quanto de fosfato de sódio eu vou produzir. Eu vou produzir se o quê? Se utilizarem 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido fosfórico. É mais próxima de. Então, o que é que ele está perguntando aí? Ó? Vamos traduzir, vamos com calma. Então, a quantidade de ácido, de fosfato de sódio produzida. Então, quanto desse fosfato de sódio eu vou produzir se eu utilizar 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então, veja, eu preciso relacionar a quantidade de fosfato de sódio produzida quando eu utilizo uma quantidade de ácido fosfórico. Tudo bem? Então, como eu não posso riscar aqui, vamos voltar lá para a nossa questão. Então, voltando aqui para a nossa questão, deixa eu só parar de compartilhar. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos limpar nosso quadro, né? Vamos deixar apenas a reação, que é o que nos interessa. Olha lá. Colocando os coeficientes, né, que nós obtivemos. O coeficiente era 1. Aqui para não confundir. 1, 3, 1, 3. E aí, quem é que eu vou relacionar? Veja que ele está perguntando quanto de fosfato de sódio, ou seja, quanto desse aqui eu vou produzir quando eu utilizar 2,5 moléculas desse aqui. Então, eu preciso relacionar esse que eu vou produzir a partir desse. Tudo bem? Vamos lá. Nós já vimos também que esses números que eu coloco aqui na frente, eles nos dizem quantos mols eu tenho. Então, eu posso ler da seguinte forma. Eu tenho 1 mol desse aqui. Eu tenho 3 mols desse aqui. Eu tenho 1 mol desse aqui. E 3 mols desse aqui. Lembra? Isso aqui é nossa receita. Lembra lá da limonada? Então, na limonada, para a gente ter a receita, eu preciso ter as substâncias, os ingredientes, e eu preciso ter as quantidades. Então, nós já temos aqui. Os ingredientes e as quantidades já foram definidas no balanceamento. Tudo bem? Então, agora é a hora que nós iremos colocar as informações dadas no enunciado da questão. Ele pergunta a quantidade de fosfato de sódio produzida. Então, ó, ele está perguntando quanto de fosfato de sódio eu vou produzir. Como eu não sei,
eu posso colocar aqui uma interrogação. Né? Eu posso colocar x como vocês queiram. Produzido a partir de quem? A partir de 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas do ácido fosfórico. Então, moléculas deste aqui. Então, quando eu utilizar 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Então, eu vou estar relacionando quem? Eu vou estar relacionando esse está para esse, quando esse estiver para esse. Tudo bem? Então, estamos relacionando em número de moléculas. Aí eu posso chegar aqui e fazer a regra de 3? Ainda não. Lembrem que lá nas nossas aulas, nós falamos que as colunas elas precisam estar nas mesmas unidades. Então, observe, se em cima é mol, embaixo tem que ser mol. E tá mol e mol. Se aqui é mol, aqui embaixo precisa ser mol. Ou aqui pode ser molécula e em cima também pode ser moléculas. Tudo bem? Então, como é mais fácil a gente transformar mol em moléculas, certo? Então, observe o seguinte. Se aqui eu tenho um mol, como é que eu posso transformar esse mol em moléculas? Lembrando daquele esquemazinho de mol, para transformar em molécula, eu vou multiplicar pela constante de Avogadro. Então, se eu pegar a quantidade de mols, que é 1, olha lá, 1 vezes a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, 1 vezes qualquer coisa, essa própria coisa. Então, nós vamos ter o resultado de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem? Então, esse valor aqui, esse número, ele pode sair, eu posso esquecer que ele existe, né? E no seu lugar, aqui, ó, vou cortar ele. No seu lugar, eu vou colocar a quantidade de moléculas que corresponde, que foi essa aqui. Então, aqui eu vou ter 6,02. Aliás, para ficar mais fácil o cálculo, como aqui é quase 6, a gente pode considerar 6 que não vai dar errado, não. A gente vai encontrar um valor bem próximo. Então, 6 vezes 10 elevado a 23, e a unidade aqui passa a ser moléculas. Então, agora aqui está, ó, molécula em cima, molécula embaixo. Certinho. Mol em cima, mol embaixo. Então, agora a gente pode resolver fazendo a regra de 3. Esse vezes esse aqui. Ok? Então, vou apagar aqui só para a gente utilizar o espaço. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma interrogação, vamos colocar x porque vocês estão mais habituados a trabalhar com x. Tudo bem? Então, essa quantidade aqui de mols, que eu não sei, x, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23x tem que ser igual. O outro lado agora, 1 vezes 2,1 vezes 10 elevado a 23. 1 vezes qualquer coisa, essa própria coisa, não é? Mas vamos colocar aqui só para ficar mais visível. Então, ó, 1 vezes 2,5 vezes 10 elevado a 23. 1 vezes qualquer coisa, essa própria coisa. Então, nós podemos colocar aqui 6 vezes 10 elevado a 23 x é igual a 1 vezes essa coisa aqui, ela mesma. 2,5 vezes 10 elevado a 23. Então é agora, ó. Quem está com x vai passar dividindo. Tudo bem? Então vamos fazer desse lado agora aqui. Passar para cá. Então agora eu posso colocar o seguinte, ó. Repete. Primeira parte lá. 6 vezes 10 elevado a 23. Aliás, a gente está com x passa dividindo, né? Então vamos colocar assim, ó. X é igual
2,5 vezes 10 elevado a 23. Quem está com x passa dividindo. 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, como eu tenho o 10 elevado a 23 em cima e o 10 elevado a 23 embaixo, eu posso cortar para facilitar a minha vida. Ó. Corto esse com esse. Aí você pode perguntar, mas e se não tivesse? Se não tivesse 10 elevado a 23 aqui embaixo, você ia dividir o número e repetir a base 10. Ok? E se a base aqui 10 embaixo fosse diferente? Então a gente vai lembrar daquela regrinha. Divisão de bases iguais, repete-se a base, então repete a base 10 e subtrai os expoentes. Seria o expoente de cima menos o expoente que eu tivesse aqui embaixo. Tudo bem? Então vamos lá. Cortei as bases 10, fica 2,5 dividido por 6. Então, se a gente dividir aqui, vai dar... Vou pegar a calculadora aqui, que hoje eu estou rindo de conta. Vai dar 4, é 4, alguma coisa. 4,16 e mais um monte de coisa aqui, certo? Duas casas decimais é suficiente. A unidade aqui, né, esse x é mol. Então, com esse resultado, nós chegamos na letra... Conferir aqui. Letra B. Ok? Bom, para a gente fechar, né, se a gente fosse fazer as outras questões, por questão de tempo, né, o nosso tempo aqui tá um pouco corrido, vocês precisam ir para outra live, né, a live com um dos pais. Mas aí o que é que vai mudar de uma questão para outra? É sempre a mesma coisa. Você sempre vai escrever a equação, depois balancear a equação, né? A maioria das questões já vai dar a equação pronta, só é balancear. Depois que eu balancear, eu vou identificar quem eu vou relacionar com quem, que é o que nós fizemos aqui, ó. Isso aí você vai obter no enunciado. E aí você coloca as unidades. Você sabe que na equação você vai ter as relações de mol, ó, 1 mol, 3 mols desse, 1 mol desse, 1 mol e 3 mols desse. É sempre mol. E aí você vai olhar as unidades que foi dado na questão. Então, a única conversão que você vai precisar fazer é na unidade que a questão lhe der. Olha lá. Deu mol, permanece em mol. Ótimo. Deu moléculas, eu tenho que transformar ou esse mol em moléculas ou essa moléculas em mol. Aí, como eu faço isso? Utilizando aquele esquemazinho que a gente viu. Ah, se aqui fosse massa, não tem problema. Você ia calcular a massa molar e depois multiplica 1 mol pela massa molar, como a gente já viu. Se fosse volume, então monta da mesma forma. Se aqui fosse volume, você ia pegar aqui, não, 1 mol. Então, 1 mol, como é que eu transformo em volume? Multiplicando a quantidade de mols pelo volume molar. Então, transformei a unidade, resolve por regra de 3. Ok? Então, fica aí para vocês tentarem fazer, né, ou refazerem a questão 2 e a questão 3. É a mesma coisa, certo? A única diferença que tem só é na conversão da unidade aqui que eu tenho que fazer. Então, eu faço o seguinte, aquele esquemazinho. Deixa eu ver, Kevin está perguntando aqui com relação a coeficiente. Sim, sempre eu vou usar, né, para fazer a convenção aqui, para a multiplicação, né, a convenção, sempre os coeficientes. Por quê? Porque eu não posso mudar a composição da minha molécula, certo? Por exemplo, se lá na minha limonada eu utilizo água, quem é água? H2O. Eu não posso chegar e colocar mais um oxigênio na água, ficar H2O2. Se eu fizer isso, eu vou ter água oxigenada. E ninguém vai tomar uma limonada com água oxigenada, né? Então, a gente não pode mudar a composição das moléculas, certo? A composição dos ingredientes. O que você pode é mudar as quantidades. E lembrando, se eu mudar a quantidade, que são os coeficientes, né? O que eu vou usar aqui para ter as proporções, descobrir os números de mols,
é o que eu uso para fazer a conversão de unidade. Então, se eu vou usar os coeficientes, né? Se eu alterar um, por exemplo, se eu precisar multiplicar por 1, por 2, os outros também têm que manter sempre a mesma proporção, tudo bem? Então, recapitulando, não posso alterar os índices, esses números pequenos, senão muda a composição da molécula, não posso mudar. Eu só posso utilizar esses números que vêm aqui na frente, né? Os números que eu descobri pelo balanceamento. Tudo bem? Valeu, gente. Até a próxima.